Olá, pessoal. Boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos. E hoje eu estou aqui com a disciplina do Amigavelmente para a gente retornar aos nossos trabalhos aí com os nossos conteúdos, né? E a nossa proposta socioemocional. Pessoal, nós teremos dois tipos de aula, né? Nós teremos a aula ao vivo e nós teremos a aula gravada, né? Essa aula ao vivo, né? Nós vamos desenvolver aí o trabalho da nossa apostila, dando seguimento no nosso trabalho com a apostila do Amigavelmente, seguindo os conteúdos, tá? Como nós fazíamos em sala de aula, tá? Nas aulas gravadas, provavelmente eu devo abordar algum conteúdo que tenha sido trabalhado, né, na nossa apostila, naquela semana, naquele determinado dia, né? Dentro daquele contexto, farei uma proposta de atividade, né, daquela maneira que nós estávamos fazendo as atividades online, tá? Uma proposta de atividade que enquadre, né, a proposta principal, que é estar trabalhando aí com os temas, né, socioemocionais, desculpa. Então, para essa nossa primeira aula gravada, eu pensei em fazer assim uma retomada dos principais conteúdos que nós vimos em sala de aula com a nossa apostila, tá? Os principais conceitos que foram trabalhados, né? E em seguida, por último, vou fazer uma proposta de atividade, né? Bem simples para vocês fazerem. Eu vou disponibilizar o conteúdo do vídeo, que vai ter a explicação da atividade, e vou disponibilizar também o PDF da atividade, para quem tem preferência em abrir o PDF, às vezes quer imprimir, ou se não, não precisa ficar pausando o vídeo para fazer a atividade, ok? Então, pessoal, retomando aí o que foi trabalhado até então, na aula 1, nós tivemos a temática de reconhecer como a ansiedade ela influencia o seu comportamento. Então, foram discutidos aí diversos casos, diversas situações de como a ansiedade ela é influente no comportamento das pessoas no dia a dia. Tivemos aí, né, a diferença entre ansiedade, né, e medo. Inicialmente ele já começou aí as atividades fazendo uma distinção de algo que parece que é muito parecido, que é a sensação de ansiedade e a sensação de medo. Discutimos as diferenças entre ambos, né? Conversamos bastante, né? Que eu me recordo em sala de aula, né? Tivemos aí o desenvolvimento de algumas dinâmicas dentro aí bate-papos, conversas, discussões, né, dentro da temática, né, avançamos aí, assistimos alguns vídeos, escutamos alguns áudios e fomos seguindo, né, para atividade, para a aula 2, né, chegando na aula 2, a temática que ele nos trouxe, deixa eu carregar aqui, lá, foi empregar estratégias para controlar a ansiedade, que seria isso? Nós discutimos sobre possíveis estratégias que ajudassem a controlarmos a nossa ansiedade. Alguns métodos, algumas formas, né, da gente que ajudasse, né, a controlar a nossa ansiedade, né? Inclusive nós até fizemos a atividade de respiração diafragmática, que me recordo bem, foi uma atividade bem legal. E deu para trabalhar assim de uma forma bem interessante. Seguimos aí então para a aula 3, que foi para a gente. Aí ele já pende para a questão dos impulsos, né? Como os impulsos eles podem afetar o nosso comportamento no dia a dia. Lembrando que muitas vezes, quando nós somos impulsivos, isso está diretamente ligado à ansiedade, né? As pessoas ansiosas elas acabam por ser um pouco impulsivas, porque a ansiedade ela afeta diretamente na tomada de decisões também, né? Então, a aula 3, nós tivemos aí o desenvolvimento de questões a respeito de ser ou não impulsivo, né? Nós tivemos exemplo aí da questão do consumo, né? Das atitudes impulsivas de compra, né? Aqui, por exemplo, lá, imagine e escreva o que o homem está fazendo. Até a gente abordou a questão do consumismo, do impulso em comprar, né? Que a gente tem diversos tipos de situações onde nós podemos ou não ser impulsivos, né? Interpretamos aqui a nossa imagem, né, do aluno
Até eu lembro da discussão que nós fizemos do aluno lá. Ó. Após analisar a imagem, o que você acha que aconteceu antes da situação, se ele era ou não uma pessoa impulsiva que estava agindo no calor da situação, referente o que poderia estar acontecendo aqui, né? Até a gente classificou o comportamento de ambos, né? Se o comportamento estava ou não sendo impulsivo, né? Aí depois, adiante, aqui, nós fizemos, olha lá, você já teve um comportamento semelhante a esse, nós até questionamos aí se algumas pessoas, quem era impulsivo ou não na classe, né? Fizemos aí de uma forma bem dinâmica, resolvemos as questões, né? Tivemos aí a visualização de vídeos, né, de um vídeo para resolução e de outros para resolução de outras atividades, né? Trabalhamos aí com a questão da exibição dos vídeos, tivemos aí atividades para casa, né? E chegamos à aula 4. Na aula 4, eu não sei se vocês notaram, mas se a gente observar aqui, ó, vamos guardar a página 34. Se nós observarmos desde o começo da apostila, aqui da nossa aula 1, inicialmente nós tínhamos, aliás, que já é a aula 3, vamos subir lá para a aula 1. Inicialmente, olha o que é interessante. Ó, inicialmente, nós vimos aqui a respeito da ansiedade. Logo em seguida, na aula 2, ele nos trouxe o quê? Uma proposta de como controlá-la, empregar estratégia para controlar a ansiedade. Na aula 3, o que acontece? Ele vem com a proposta dos comportamentos impulsivos. Em seguida, o que ele nos dá? Estratégias, né? Para a gente controlar, olha lá, aplicar estratégias para controlar os comportamentos impulsivos. Ou seja, nós temos a temática e em seguida nós temos algum tipo de estratégia que é possível nós empregarmos para controlar o tipo de situação que aconteceu. Certo, pessoal? Então, assim, como temática central do que a gente falou até então, nós trabalhamos com a questão da ansiedade. Estou descendo aqui para chegar até perto de onde nós paramos, né? Se não me engano, foi aqui na página 45, né? Então, assim, lá, foi por aqui que nós paramos. Então, assim, nós trabalhamos com uma temática central, inicialmente foi ansiedade, e ele traz em seguida uma estratégia para que possamos controlar, né, empregar uma estratégia para controlar a ansiedade. Depois ele vem com os comportamentos impulsivos e nos traz uma estratégia, ou mais de uma estratégia, para que nós possamos controlar os nossos comportamentos de forma impulsiva. Então, ele trouxe uma temática, em seguida ele trouxe estratégias para que nós possamos controlar essa questão da temática central. Na aula 1 e 2 foi ansiedade, aula 3 e 4 foi a questão dos comportamentos impulsivos. Então, nesse sentido, pessoal, o que acontece? Nós vamos dar seguimento, né, aos nossos estudos, né, com a apostila, né, de forma ao vivo, tá? E nas aulas gravadas, eu vou tentar passando as correções dos exercícios para vocês, e quando possível, se sobrar, né, algum tempo, né, se durante as aulas sobrar tempo, como não tem uma maneira, né, da gente executar aqui, realizar as nossas aulas projeto, porque nós estamos distantes, então o que eu fiz? Eu vou pegar e vou propor uma atividade, né, que tenha a ver com a proposta socioemocional. Às vezes ela não vai estar diretamente ligada ao tema, né, ao contexto que nós estivermos trabalhando, mas a gente tem que considerar que ela está ligada a uma temática central, que são as questões socioemocionais. Então, diante desse viés, o que acontece? Essa atividade aqui, ó, eu vou trazer para vocês que eu achei uma atividade muito interessante, tá? Que foi proposto para a gente, né? Que a gente tinha aí as atividades, nós realizamos 1 e 2, né? E essa daqui, ela é uma nova atividade, atividade 3, que eu trouxe para vocês executarem, tá? Com os familiares, né? Então, ou seja, além da atividade que nós temos, a atividade para casa, né? Que a gente sempre tem na nossa apostila, né, aquela atividade para se fazer com a família, como não tem
não tem como a gente realizar as aulas projeto, nos capítulos que sobrarem tempo, eu vou propor uma atividade diferente, né? Para que ela esteja, sim, atrelada à questão socioemocional, mas que a gente consiga fazer em casa com os nossos pais. Então, como essa é a primeira aula, né? Nós pegamos aí as diretrizes de como vai ser feito o trabalho daqui para frente, eu trouxe essa atividade aqui que é definindo metas pessoais e coletivas. Né? Vou ler aqui para vocês. Tudo o que fazemos em nossa vida tem um objetivo. Porém, é importante que esses objetivos sejam traçados com antecedência para que possamos nos planejar para alcançá-los. Olha que interessante. No título, ela não está falando de ansiedade, mas se eu ou de comportamentos impulsivos, né? Mas se eu começo a ler, olha aqui, ó, tudo que fazemos em nossa vida tem um objetivo. Porém, é importante que esses objetivos sejam traçados com antecedência. Tudo que eu trato com antecedência tem que ser planejado com calma, né? Se eu tenho comportamentos impulsivos ou ansiosos, eu tenho dificuldade de planejar algo com antecedência, principalmente se é algo que eu quero muito, tá? Para que possamos nos planejar para alcançá-los. Na nossa trajetória, temos nossos objetivos de curto, né, lá. Objetivos de curto, comprar um eletrodoméstico, por exemplo. Médio, fazer uma viagem internacional, por exemplo. Ou longo prazo, comprar uma casa, por exemplo. E esses objetivos eles podem tanto ser individuais, uma pessoa única, faltou o azinho aqui, né, uma única pessoa, ou eles podem ser coletivos, que envolva aí a família, no caso a família toda, que a família toda quer a mesma coisa, por exemplo, né? Olha lá, ó. Quanto ao coletivo, a família toda quer a mesma coisa. Pode ser aqui uma viagem, né? Vamos fazer uma viagem aí, conhecer determinado lugar, onde a família toda vai, uma praia no final do ano, por exemplo. Se eu sou uma pessoa ansiosa, quando eu planejo algo lá adiante, eu fico esperando muito isso. Se é algo que eu, né, que eu quero bastante. Se é algo assim que eu evito, também fica complicado porque eu fico pensando demais naquilo de uma forma que eu ficasse ansiando que isso chegasse, né? Ansioso para que isso chegasse. Ou, aliás, quando é algo que a gente tem medo, nós ficamos ansiosos para que isso não chegasse. Quando é algo que eu quero, eu fico ansioso para chegar. Mas quando é algo complicado, uma determinada situação que vai exigir aí alguma coisa, algum desconforto, né, alguma coisa ruim, a gente acaba ficando pensando demais naquele futuro, né, para que aquilo não chegasse, né, ou evitando aquilo de uma determinada maneira, e isso acaba envolvendo também a questão dos comportamentos impulsivos e da questão de ansiedade. Então ele não falou diretamente aqui de comportamentos impulsivos, que foi a última temática trabalhada, mas ele está falando aqui de uma discussão, de uma atividade que tem a ver sim com a proposta que nós estamos trabalhando. Então, lá, reúnam-se e discutam sobre quais são os objetivos coletivos de vocês para curto, médio e longo prazo. No caso, para a família de vocês. Copie o quadro abaixo no seu caderno, pode ser numa folha de papel, como vocês preferirem, para depois tirar a foto, né? Olha lá, copie o quadro em seu caderno e o preencha de acordo com a discussão. Ou seja, vai juntar a família, né? Onde vocês estão em casa, aí, né? Porque não está podendo sair. Então, aqui, ó, curto, médio e longo prazo. Objetivo 1, né? A curto prazo, tá lá. Vamos supor que fazer ir ao cinema. Objetivo 2, a curto prazo. Comprar uma roupa nova. Objetivo 3, sair para jantar com a família, por exemplo. Então, esses são os objetivos de curto prazo. 3 objetivos de médio prazo e 3 objetivos de longo prazo. Ou seja, esses objetivos eles têm que ser pensados em conjunto. Olha lá, reúnam-se e discutam sobre quais são os objetivos coletivos. Então, terá de ser uma atividade desenvolvida em conjunto com a família. Percebam que aqui nós estamos trabalhando junto com a família, né? A gente não está conseguindo, não está desenvolvendo a nossa aula projeto, porque a gente está distante da sala, mas nós estamos sim trabalhando de forma coletiva, porém com a família, tá? Isso é muito importante também. Ok, pessoal? Então a gente se vê, a gente vai se ver nas aulas ao vivo, né? E também vamos ter nosso contato aqui com as aulas gravadas, tá? Então eu aguardo vocês, espero assim que essa situação, né, de quarentena ela passe logo e que nós possamos sair dessa situação mais fortes,
com uma vontade maior de conhecer, de aprender, né? E que isso sirva de crescimento pessoal para todos nós. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Um abraço.